Hoje eu vou falar sobre um tema na história do Brasil, na década de 60. Eu pensei em 3 momentos falar sobre o regime militar no Brasil. O primeiro vai ser um contexto, e acho importante porque a gente vem passando atualmente, dentro do nosso cenário, seja da educação, nosso cenário social e político, por questões que vale a pena pensar esse Brasil. Vale a pena pensar nosso posicionamento, vale a pena entender o processo como um todo, para a gente sair um pouco desse distanciamento em relação à política, à questão político-social do Brasil. Então tenho uma preocupação bastante com isso, de transmitir a aula de história, mas também transmitir cultura, transmitir repertório, transmitir possibilidades que você possa colocar numa redação, você possa ir bem nos seus exames vestibulares, você poder raciocinar, um entendimento, quando você tem, fica mais fácil de você poder escrever isso nos seus exames. Então é com esse cuidado que eu preparei esse momento para a gente, tá bom? Boa tarde, meu nome é professor Rodrigo, professor de História aqui do canal Escolha Educação, um canal voltado para os estudantes, principalmente de escola pública, para chegar essas aulas a eles, poderem ter um conhecimento e possibilidades de poder continuar seus estudos, fazer seus vestibulares, uma proposta bacana do canal, sem cobrar nada. Então a gente pede assim, curte o canal, tem muita coisa bacana aqui, tem aulas de histórias, de física, de literatura, filosofia, geografia, sociologia. A gente tem também a live de terça-feira, sempre tratando sobre o tema da educação, um tema importante para todos nós. Então curta, se inscrevam, que isso é bom para todos, né? Não substitui a sua aula presencial, mas aulas com qualidade, com amor, que a gente faz aqui. E eu sei também que muitos não têm a possibilidade de ter essa aula presencial mesmo na escola, né? As aulas presenciais na escola de algumas disciplinas foram tiradas. Então nossa proposta é com muita dedicação e amor mesmo a essa causa da educação, que isso chegue para todos e que possa potencializar vocês nos seus exames, nas suas carreiras, nos seus objetivos dentro da educação. Ok? Aqui na tela tem vários momentos desse período da década de 60 no Brasil. O tema da aula é o regime militar, mas eu vou fazer um contexto antes, como que o Brasil estava anteriormente a acontecer o golpe militar, né? Então aqui na tela você tem Jânio Quadros, presidente eleito em 61, você tem João Goulart, o vice-presidente de Jânio Quadros, que vai assumir após a renúncia do Jânio. Aqui o João Goulart, junto com Tancredo Neves, é um outro período da história do Brasil chamado parlamentarismo. O Brasil teve 2 momentos que concretizou um sistema parlamentar no país. Um no Império, com o Dom Pedro, e o outro aqui. Um parlamentarismo, no primeiro momento, chama-se até parlamentarismo às avessas, e aqui um parlamentarismo imposto, a gente vai entender isso. Um outro aqui, alguém com um jornal falando das reformas de base do João Goulart. Aqui são dois momentos marcantes nesse período, que é o comício da Central do Brasil do João Goulart, e depois a Marcha dos 100 mil, que aqui já estava acontecendo uma polarização de ideologias. O contexto mundial é Guerra Fria, 60, o auge da Guerra Fria, e o Brasil não ia passar incólume com essa questão, interesses externos dentro do país. Então eu vou tentar pintar esse quadro desse contexto, desse antecedente, para a gente entender o caminho que levou para esse golpe, né? Por que levou esse golpe? O que aconteceu? Quais são as variáveis que tinham ali? Quais são as condições favoráveis que tinham aí? Se tinha resistência? Como que estava a sociedade brasileira naquele momento? A gente passa por coisas, né,
que ocorrem na atualidade, seja um impeachment de uma presidente, seja um congresso, recentemente agora, cassando o mandato do deputado Glauber Braga, no Rio de Janeiro, a gente passa por intolerância na rua, os comícios, as manifestações, a polarização. Então, isso é importante a gente entender um pouquinho melhor para até respirar mais aliviado no sentido do entendimento, da clareza dos fatos e poder se posicionar melhor, poder falar melhor sobre essas coisas, poder ser um estudante mais consciente, né? Essa é a ideia. Inclusive, na atualidade, aqui já vai umas dicas de filme. Ainda Estou Aqui, venceu o Oscar recentemente, fala sobre o sequestro, né, do deputado Paiva, Rubens Paiva. Aqui venceu o melhor filme estrangeiro recentemente no Oscar e ganhou muita bilheteria. Isso foi muito bom, que dá visibilidade para um tema que, se a gente esquece, a história tem algumas coisas que, se a gente vacila, não tem memória, acaba esquecendo, e aí acaba não tendo o entendimento que deveria se posicionar hoje, né? O Dia que Durou 21 Anos, que é um documentário bacana desse período, da queda do João Goulart, a presença ao contexto brasileiro e dos Estados Unidos aqui, muito premiado esse documentário, tem no YouTube. Eu coloquei aqui Cabra Marcada para Morrer, que vai falar sobre a questão agrária, né, a história do movimento agrário, e vai aparecer na aula de hoje. Também um filme recente, A Batalha da Rua Maria Antônia, que vai aparecer no decorrer das aulas, um conflito entre estudantes da USP, do Mackenzie, aqui em São Paulo. E são filmes que 2 estão no cinema, né? E outros você encontra nas plataformas. Que são filmes, e tem tantos outros desse período, que o cinema também ajuda ao nosso entendimento, né? Ajuda nessa clareza do movimento. Então, bora lá. Dito isto, como que estava, né, esse Brasilzão aí, essas origens da Revolução. De revolução, diga-se de passagem, uma denominação do lado dos militares, que chamam de revolução, isso, eu não concordo. Coloquei aqui porque, justamente para mexer com isso, com esse conceito, é um golpe militar, onde você tira um presidente, mas o que ocorre é que esse presidente, João Goulart, então, assim, vamos relembrar a história, isso é bacana, que são coisas importantes de cada presidente. O Brasil pega o Jânio Quadros, ele sucede o Juscelino Kubitschek e depois o João Goulart. Nesse período, você tem 5 presidentes, chamado período democrático brasileiro, né? Que vai lá depois da ditadura do Vargas, vem com o Dutra, um militar, vem com o Vargas novamente, aí vem o Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Então, e esse momento de Guerra Fria? Eu digo isso porque o João Goulart foi ministro de Trabalho do Getúlio Vargas, era um cara que, um parlamentar, né, que tinha uma inclinação para as questões sociais, principalmente trabalhistas, né, mas não quer dizer que fosse um sindicalista, né, que as pessoas vão chamá-lo, às vezes, de uma política trabalhista, que levar o Brasil para um sindicalismo, assim como outros países da América Latina. Não é isso. Mas você pega Guerra Fria, ideologia forte, né, polarizada, interesses externos no país, e aí as discussões internas no país são assim, papel do Estado, né, e o papel do Estado na economia, ou uma ausência desse Estado na economia. Eu estou dando esse breve, não é o foco da aula, mas para você notar que tem interesses, ideologias, políticas públicas, ideias de governo para alguma camada da classe social em jogo aí. E esses presidentes, tanto o Jânio quanto o João Goulart, tentam, dentro de um contexto da Guerra Fria, levar uma alternativa para o Brasil um pouco diferente do que era vamos dizer, o modus operandi, o status quo da Guerra Fria, que você tem que ficar alinhado com o país, seja a União Soviética ou os Estados Unidos, no caso aqui os Estados Unidos. E eles vão ter uma prática diferente, então começam a incomodar um pouco. Por exemplo, o João Goulart. Primeiro, a sua campanha de legalidade. Já o golpe em 64. Então, você vê como são as coisas. Em 61 poderia acontecer um golpe. Porque quando o
Jânio Quadros renuncia, Jânio Quadros 9 meses no governo, um cara, né, só que ele teve uma questão com o parlamento, uma questão de governabilidade, uma questão, uma personalidade muito forte, ele renuncia. Quando ele renuncia, o seu vice, João Goulart, está a mando dele visitando a China comunista para tentar abrir as negociações. Olha lá, China, né? E hoje a China na pauta na crista da onda aí com os Estados Unidos. Vocês veem como que as coisas, dá para fazer uma ponte aqui entre a atualidade e essa intenção mesmo da atualidade e esse passado recente aí, né? Então, o João Goulart está na China. Então, há um problema que muitos não querem que ele tome posse. Ele é o vice-presidente, ele deve tomar posse pela Constituição. Só que quem cria? Setores mais conservadores, uma elite econômica, pelo passado histórico dele, junto com os trabalhadores, junto com a questão social. Então, assim, poxa, o João Goulart vai levar o Brasil para o comunismo, mas é um rótulo que se coloca porque os interesses que estão através do céu são outros, não é porque ele é comunista, só que você tem que jogar um rótulo para a sociedade comprar uma ideia, fazer oposição, os parlamentares se movimentarem, a rua e tal. Então, o João Goulart é impedido de tomar posse. E aí tem uma campanha que está aqui, que é a campanha da legalidade. O que é isso? Legalmente ele toma posse, só que não os setores mais, que eu te falei, como setores mais conservadores, setores mais com medo dele ser um comunista, empresários, mercado financeiro, multinacionais, isso daí o João Goulart não era interessante. Então, por isso do impedimento. Então tem no Brasil uma campanha da legalidade, que alguns se movimentam, falam, não, você tem que ser firme e ficar. Só que ele aceita um outro caminho para não ficar muito tenso, talvez um conflito civil, e aí um outro caminho que é vou aceitar o parlamentarismo. Então esse é uma primeira coisa que já começa a movimentar antes os interesses aí em jogo, a preocupação, se os militares entram ou não entram, tal. Então, para apaziguar, ele governa sob o sistema parlamentarista, onde o poder maior está no legislativo. E aí você tem o primeiro-ministro, que no caso aqui é justamente esse que o Tancredo Neves aqui vai ser o primeiro-ministro, ele é o presidente, João Goulart, e o primeiro-ministro, e o Brasil vai ter um sistema parlamentarista aí até 63, depois tem um plebiscito, e volta o presidente, que é os poderes mais substanciais de sua mão, através do poder executivo. Então essa é a campanha da legalidade. As reformas de base, o João Goulart, assim como o Jânio, uma hostilidade dentro do parlamento, e aí ele vai perdendo sua base, então ele parte para a rua. Então, o Comício da Central do Brasil, onde ele fala firme, fala sobre reformas de base, e reformas de base assusta a estrutura, né? Essa estrutura se assusta com as reformas de base, por exemplo, bancária, educação, saúde, previdência, agrária, então, e as coisas são medidas muito impactantes, que precisam ser feitas, mas no Brasil tem uma estrutura rural, desde capitanias, uma estrutura muito forte da questão agrária, delicada, tensa, violenta, isso não cai bem, né, assim, para esses setores. Então, há um movimento forte contra o João Goulart. Ele vai ficando sem apoio, até que, sem as suas bases, sem o apoio do exército e todo mundo virando para o lado dos militares, ele acaba deixando a presidência. Mas a lei de remessa de lucros, que é outro tema importante aqui, onde o João Goulart ele coloca que as empresas multinacionais não podem mandar para suas matrizes mais do que 10% dos lucros, isso obviamente é um descontentamento dessas multinacionais. E essa política externa independente, que desde o Jânio Quadros vem fazendo também com o João Goulart, porque você precisa abrir o leque e conversar com outros países. Só que naquele momento de Guerra Fria, aquela coisa do alinhamento, você não pode direcionar seu país para o lado socialista, para o lado do leste europeu. Então, isso são posturas que fica difícil mesmo o presidente manter no poder com isso. Tanto é que, como eu comentei, os 5 presidentes, os que mantiveram esse tipo de posicionamento não cumpriram o seu mandato. Você tem o suicídio do Vargas, você tem a renúncia do Jânio Quadros, você tem o golpe em cima do João Goulart. Então isso explica muito bem. Os Estados Unidos, nesse momento, muito presente, com uma presidente dentro do parlamento, inclusive,
com compra de deputados, isso tem documentários que mostram isso, tem a Operação Brother Sun, assim, se o João Goulart resistir ao golpe, a gente chega com apoio militar. Então já tinha essa operação está em andamento, pronta para atuar. Dentro, o IPES e o IBAD, os institutos que, com capital da CIA, capital estadunidense, influenciando, né, comprando, e a mídia, os parlamentares dentro do Congresso, teve uma CPI para investigar isso, e isso ocorreu mesmo. Então, você vê as entranhas desse país, os Estados Unidos, e dos interesses econômicos dentro do Brasilzão. Então, esse é um cenário rapidamente, a gente vai falar mais aqui, o contexto, o que estava pegando no Brasil antes do golpe. Então, minha preocupação na aula contigo é justamente isso, de você entender esse contexto que dá a possibilidade de você raciocinar melhor, de você escrever melhor, de você entender uma questão, numa interpretação de uma prova, de você poder fazer uma redação com um repertório, isso te potencializa bastante. A questão no campo, aqui uma imagem de uma tensão no campo que acontecia, o campo já vinha se manifestando, ele é sempre deixado de lado, então fica sempre aquela questão urbana, social, da cidade, estudantes, operários, e acaba esquecendo e não passa na mídia, então a gente acaba passando e pensa que, eu chego para aluno e falo assim, você conhece o Movimento Sem Terra? Nunca ouviu falar. Você conhece o Agro é Pop? Esse eu ouvi falar. Então fica sempre de escanteio, sempre na margem, mas extremamente importante, porque é uma questão nevrálgica aí do Brasil, nessa herança da terra e da escravidão nesse país, né? E aqui os caras já estavam começando já há algum tempo se movimentar. Então eu vou fazer uma cronologia aqui dessa questão do campo. Porque antes, o que você tinha quando você estuda a história do Brasil ali? Nada na colônia, no Império sem chance de algum movimento, a República com a questão dos coronéis. Então você tem ali, eu coloquei uma linguagem religiosa, o bonitismo rural, como o cangaço, que é aquela relação dos cangaceiros, na questão da miséria do sertão, a questão hostil do sertão e a presença dos cangaceiros, mas não tinha nenhuma ideologia de política agrária, assim, mas era um movimento que surgia no Brasil, onde já gritava ali a questão agrária no país. Então, o cangaço, quando você pega a década de 20, você tinha, tipo, né, você tem a revolta da vacina, você tem a revolta da chibata, aí você tem no campo Canudos, né, você tem contestado, aí depois, mais a década de 30 aqui, no governo Vargas, já o cangaço. Então, não é que ficava quietinho ali a questão do campo, o negócio era tenso. Em 1940, já começa a ter uns movimentos organizados, pensando nesses direitos pela terra, né, a questão do acesso, a questão dos direitos sociais, uma legislação, leis que defendem esse trabalhador rural, porque ele ficou fora daquele movimento de seguridade, né, das leis trabalhistas, por exemplo. Então, começa-se, não passa na mídia, você não vai ver isso mesmo, mas começa sim a greve de trabalhadores na década de 50, 45, 60, a greve de trabalhadores nas usinas em Pernambuco sempre um estado de vanguarda ali, né, conflitos isolados, mas no decorrer desses conflitos eles vão conseguindo uma organização mais numa célula, então conflitos de camponeses, poceiros, em Goiás aqui também, com os poceiros, eles começam a ter algumas vitórias. E aí, você tem essa organização que, vamos dizer, o embrião do Movimento Sem Terra, como se fosse organizacional, estou dizendo, né? Tipo Liga dos Camponeses. Então, a Liga dos Camponeses, que tinha o Francisco Julião, um advogado dessa questão da agrária, que tem a ver com aquele filme que eu te falei. Então, uma liga de camponeses, já repare, o campo já com partido político, então a forma de organização de trabalhadores, junto com o PCB. Então, nos municípios, só que aí as coisas, obviamente, sempre reprimidos, violência, assassinatos, né? Então, vai chegando o Brasil, que era 47, vai colocar na ilegalidade no governo do Dutra, depois coloca na ilegalidade os partidos de resistência, os partidos de esquerda, os partidos que fazem essa defesa social sempre são
violentados, né, usurpados do poder, caçados, colocados na ilegalidade. Qualquer movimento que faz de resistência aqui no Brasil é assim, né? Voltando para a atualidade, quero enfatizar isso no cenário atual, um deputado que sempre questiona e comprova, com provas, não é de bufão, não, com provas, ele mostra, né, as peripécias desse Congresso, como o Glauber Braga, caçado. Então, você vê, sempre isso continua-se assim, né? Aqui é o Engenho de Galileia, em Pernambuco, onde eles conseguem essas vitórias, né? Driblar restrições, vai formar sindicatos, aí cria uma sociedade, e a sociedade era assim, assistência médica, jurídica, né, educação. Então comece, porque dentro do campo você tem essa preocupação não só aqui dessa organização das ligas camponesas, depois do MST, mas também movimentos da igreja. A gente está falando de questão social, a gente está falando de justiça social, a gente está falando de pessoas que precisam ser assistidas pelo Estado. Então é a questão humana que começa aqui, né, formar uma cooperativa de crédito. Aí Francisco Giuliani era um deputado, advogado, e ele vai para um momento que ele vai defender os trabalhadores juridicamente, e ele passa a encampar a causa. E aqui é justamente nesse engenho aqui de Galileia, Engenho Galileia, quer dizer, Vitória de Santo Antão, no Pernambuco. As coisas vão continuando, outros lugares vão aparecendo no Paraná, aí começa-se as ligas camponesas começam a ser cooptadas também por pessoas com ideologias de esquerda, ideologias de políticas de esquerda no Brasil, né? Forma-se um Conselho Nacional. Então, eu estou mostrando isso, uma cronologia, para te falar que, olha, existia vida no campo de resistência. Olha, existia pessoas que lutavam sim no campo. Olha, o campo é tenso no teu país até hoje. O campo, as pessoas morrem, as pessoas são assassinadas, as pessoas por defesa seja trabalhadores rurais, sejam seringueiros, sejam povos da floresta em geral, sejam quilombolas. Até hoje a resistência continua. Se você pegar população caiçara, ribeirinho, quando tu vai numa praia, você vê aquelas comunidade quilombola, indígena, isso tudo são resistências nesse país, dessa questão da terra que é muito forte, né? Aqui está a cena que é a Elizabeth Teixeira, que foi uma mulher que lutou pelas questões do campo, né? Eu coloquei porque tem um filme, eu citei o nome Cabra Marcada para Morrer, que mostra essa estrutura agrária do campo. A luta no campo em 60 continua, aí governadores vem, assim, você tem o governador de Minas, Magalhães Pinto, você tem o João Goulart, você tem o Brizola, que são personalidades, não é à toa que também tem uma hostilidade em relação a eles. Você vê que tem como o Lula hoje, atrás é um líder sindical, então você tem algumas lideranças que têm um elo com essa questão social, essa questão do campo, essa questão de leis, essa questão de assistência a essas classes. Tem no Brasil. Então, o Leonel Brizola era um cara que batia firme também aqui em relação ao movimento na terra, né? A questão da luta desses trabalhadores rurais. Então, isso aqui tudo, 100 mil associados, apropria terras, faz um congresso, apanham, são presos, mas continuam firmes. E aí começa a entrar é isso que eu queria te falar, esse contexto, para você sentir o Brasil, movimento estudantil na cidade, mas também movimento estudantil ligado com o movimento da terra, que por sua vez está ligado com o movimento operário, que por sua vez está ligado com o movimento da igreja, tá? De resistência, de atenção, essa questão de justiças sociais. Eu quero enfatizar, porque às vezes a gente não vê na rotina, não vê nas mídias tradicionais esse tipo de realidade que existiu no nosso país, né? Então, eu estava falando do Leonel Brizola, ele estava defendendo aqui, nesse caso, a questão do João Goulart, lá que eu estava te comentando com a questão da campanha da legalidade. Ele era o governador do Rio Grande do Sul, né? Aí o Goulart cria um estatuto, então você vê, a gente estava falando de Goulart, legalidade, Goulart, remessa de lucros, e essa questão das reformas de base, a questão da reforma agrária. Então criou um estatuto do trabalhador rural, ele equipara os direitos dos trabalhadores rurais aos dos urbanos, né? Garante, assim, então, registro, carteira profissional, salário mínimo, porque
eram populações que não tinham esse acesso, não tinham essa assistência do Estado. Então, assim, era trabalho análogo à escravidão e assim vai. E aí, com um governo do João Goulart, você vê, cria-se sindicatos, né, de trabalhadores rurais, olha só, 557 em 63, lideranças que são presas e mortas, né, isso acontece na atualidade. Aqui, Gregório Bezerra é um deputado também, casado com a Elizabeth ali, que fez um movimento muito de resistência no campo e na cidade. Era um cara humilde, vindo sem estudo, mas resolveu estudar, virou deputado, foi caçado, foi torturado, saiu do país, voltou, uma liderança aqui. Eu coloquei alguns nomes de liderança, Francisco Julião, Gregório Bezerra, tem mais outros aqui que eu vou te mostrar já agora nessa sequência que eu estou falando, Dorothy Stang, que foi uma mulher que foi assassinada também, o Chico Mendes, você tem muitas figuras reconhecidas, premiadas no cenário mundial, que muitos de nós nunca ouviu falar, e extremamente importante de resistência no campo. O Ferreira Goulart fez esse poema para o Gregório, aqui ele está numa prisão, né, depois de ter sido torturado quando ele era mais velho, né, a tortura foi cruel com ele, e aí tem uma frase dele que a dor que não senti, a dor que senti não sei descrever. Ele foi torturado em praça pública, a tortura dele foi filmada, sabe, só foi parada porque umas freiras entraram na praça e falaram, para, assim, de ficar todo amarrado, colocar os pés em óleo de bateria, que é um produto químico, amarrar suas mãos, amarrar num carro e rodar na cidade. Então, tipos de violência que existe ainda, infelizmente, nesse país. Então, a gente precisa falar, sim, dessas coisas. Aí eu coloquei uma homenagem que o Ferreira Goulart faz para ele, né? História de um valente, chama. Valentes conheci muito, e valentões. Muito mais uns só valente no nome uns, ou uns outros só de cartaz. Uns valentes pela fome, outros para comer demais. Sem falar dos que são homens, só com capangas atrás. Mas existe nessa terra muito homem de valor, que é bravo, sem matar gente, mas não teme matador, que gosta de sua gente e que luta a seu favor, como Gregório Bezerra, feito de ferro e de flor. É linda, né? Eu coloquei aqui para a gente trazer também, apesar da questão da violência, da crueldade, né? Uma leveza numa poesia do Ferreira Goulart aqui. E aí, o caminho, estou falando de 60, né, estou falando como é que está a questão em 60, e as coisas vão ficando cada vez mais complicadas, porque o cerco vai se fechando, né, no caso no campo, os militares, junto com os latifundiários, a repressão violenta, entra a igreja, a Comissão Pastoral da Terra, muito importante aqui, ela tem relatos, você vê, 1.566 trabalhadores rurais assassinados, entre 62 e 89, é um movimento que a irmã Dorothy fazia parte também, um movimento, uma organização sem fins lucrativos da Igreja Católica, que os padres se posicionaram, depois a gente vai ver em outro momento, uma aula exclusivamente da igreja dentro desse cenário. E em nome da segurança nacional, porque enquadrava todo, de nacional, depois também, que enquadra todo mundo como subversivo, em nome dela, você, tipo, pega, mata e come, como diz a música, né, do Carcará, você prende, você tortura e você mata. Então está aqui a Confidência Nacional dos Bispos do Brasil. Né? Isso aqui foi um movimento, década de 50 começou já um embrião disso, isso aqui é uma fala de um bispo: conosco, sem nós ou contra nós se fará a reforma agrária. Então aqui você tinha uma juventude agrária católica, um movimento de educação de base, então a igreja aí também, né, forçando até você criar estatutos de terra, a luta continua. Se não tivesse essas resistências, as coisas seriam mais complicadas, né? E eu falei de campo, que os boias frias em São Paulo, eu sou frias, as questões de trabalho dos boias frias, aí você tem, desculpa, mas aí na sequência, na cronologia da luta do campo, aí você tem o movimento sem terra que vai surgir na década de 80, que hoje está atuante, a gente pode até fazer uma aula sobre isso, é muito bacana, isso no campo então, né? Como é que estava na cidade?
Como é que estava na cidade? Você tem um movimento operário. Aqui é Osasco, né? Um prédio com puxação, uma greve dos trabalhadores, os operários também se movimentando. Eu separei esse momento para falar de questão do campo, o operariado e os estudantes. Talvez eu não consiga falar tudo nessa aula, mas eu vou dividir. Então, um histórico aqui também do movimento operário na década de 60, né? 30 aí você tem o governo do Vargas, né, o governo do pai, dos trabalhadores, aquela coisa toda, mas também a ação dos operários, né, os sindicatos, o controle, você dava direitos, mas não permitia manifestação, não permitia greve, não permitia você se posicionar contrário e tal, mas vai ser um avanço, né, essa questão do operário no Brasil vem desde também lá do período do Império, quando veio os estrangeiros, os imigrantes para o país. No nosso caso aqui, eu peguei de 30 para frente, para falar das leis trabalhistas, CLT, e hoje, de novo, né, você viu que são as coisas, como é que é CLT e hoje, como é que está a questão do trabalho hoje, precarizado, a questão, toda a discussão de reforma trabalhista, a precarização do trabalho, essa coisa, né, da uberização do trabalho, como é que está hoje a questão do trabalho que vai perdendo seus direitos, né? Então, são todos os assuntos que eu estou tratando para você tentar fazer uma relação e ter repertório e entendimento, de novo, para escrever, para fazer suas questões. Esse é o objetivo da aula aqui, minha sempre, e especificamente nessas aulas que eu estou falando na década de 60, a gente vai até 80, separado em algumas fases. Então, depois a gente vai se encontrar novamente falando assim. Então, tá aqui os operários, dentro de São Paulo, Osasco, Minas, Rio, onde vai desenvolver muito a questão, você tem a indústria, os metalúrgicos do ABC, né? Então, você tem aqui, 53 greves dos 300 mil, paralisou boa parte dos trabalhadores em São Paulo. Em 60 sindicatos, greves. Aqui tem os trabalhadores ferroviários, marítimos, portuários, eles estão pedindo, no caso, aqui uma equiparação com salários militares. 62, uma greve geral, aí já vai criar aqui, o Goulart cria o Comando Geral dos Trabalhadores, CGT. Repressão, como essa foto, né, assim, de onde foi alvo de depredação nos primeiros dias do golpe. Aqui a economia cresce, olha só, que você tem 15 mil metalúrgicos em Contagens fazendo greve. Você tem na Praça da Sé também, os caras reclamando dos pelegos, que eram os representantes dos sindicatos que não os representavam. A greve de metalúrgicos em Osasco, no ABC Paulista de 70, e vai crescendo, porque a participação dos operários cresce também, olha só. Eles passam de 2,9 milhões em 80 para 8,5 milhões, então 20% da população economicamente ativa está aí. Então, é uma classe que no Brasil, na década de 60, 70, 80, foi bem atuante também. E você tem um líder sindical que sai daí como presidente depois, né? Mas eles vão tentando, da forma que vão conseguindo se organizando, assim como no campo, a sua força, né? Ora cruza os braços, ora faz essas operações de tartarugas que diminuem o ritmo do trabalho, né? Então eles tinham, falei de um líder aí, a fotografia de um líder sindical, eu coloquei aqui porque são coisas, né? Não é questão partidária da minha parte, mas estou falando de operário, um líder sindical e importante no Brasil, e algumas imagens, e foi preso também, junto com outros, foi solto, mas fez um movimento importante dos trabalhadores. Então, o operariado, o campo, são sempre setores que eram injustiçados, então setores que também faziam uma economia ali do país. Então era esse cenário, meu objetivo de mostrar para você como que a coisa está pegando fogo no país. Aí você tem um presidente que vai atender essa classe. Aí você tem setores que não querem isso, mas se você pensar de forma justa, cristã no verdadeiro sentido da palavra, você fala, é um movimento que se faz normalmente, que tem que ter uma assistência a essa camada da população. Só que eram sempre abafados, sempre reprimidos, sempre alijados do poder, sempre, quando não, mortos, né, assassinados. E aí,
os estudantes, participando dos estudantes dentro desse cenário também, porque eles, como eu te falei aquela hora, eles vão começar a criar uma célula, vamos dizer assim, entre um participando de ação do outro, uma manifestação estudante, operário participa, outro operário estudante participa, a questão do campo, a igreja. Então são questões muito fortes. Só que o movimento estudantil, ele consegue um movimento social bem presente, porque você tem classe média aí, você tem filhos de militares aí, você tem filhos de comerciantes, você tem uma classe média e é diferente, né? Quer queira ou não, diferente de uma classe média na cidade, a questão da conscientização política, o acesso à educação, o acesso ao conhecimento, né, do que são no campo. Então, aqui mais profundo, aí, mais embaixo aqui, porque de fato eles conseguiram fazer o seu movimento bastante significativo contra a opressão. Só que, assim como os outros, reprimidos também, até o ponto de você vai minguando, de novo, estava falando sobre a questão do operário, a questão trabalhista, a questão da uberização, precarização, falei da questão do campo, a questão da atualidade, da perseguição dos deputados, e hoje também a questão da educação. Educação, ainda mais no nosso estado de São Paulo, passa por perrengues, passa por uma precarização violenta, uma violência com a classe de professores, a questão de você também, o movimento estudantil vão se enfraquecendo. Então, quero chamar a atenção nessa aula, porque o que a gente vive na atualidade tem muito desse período, sabe? E é bom saber desse período para a gente poder atuar na atualidade. Senão, as coisas não são assim, né? Temos que tem que ter esse entendimento e tem que ter a sua ação política dentro desse cenário. Então tá aí, os estudantes nascendo aí, depois a UNE, a União Nacional dos Estudantes, também as suas manifestações aqui, por mais curso noturno, por mais verbas para educação, por mais vagas, não tinha vaga. E olha que, naquele momento, o pobre estudar era complicado. Então, eu pus aqui algumas imagens sobre esse movimento, que aqui aglutinou a questão mais urbana, mais intelectual, né? Então, aglutinou muitas pessoas da cultura, do teatro, do cinema, da música, junto com o movimento estudantil. Então, também, passando essa foto, porque o movimento estudantil apoiou o João Goulart também, essa foto é o comício da Central do Brasil, ela é a mulher dele aqui, onde ele foi tudo ou nada nesse comício, e depois disso, ele tomou o golpe. Então, os estudantes também apoiaram o João Goulart aqui. Esse cara é o deputado Rubens Paiva, que hoje está no cinema, um filme indico muito bacana, como eu te falei no começo, que também era um presidente da UNE, no começo engenheiro, presidente da UNE, depois deputado, e também tinha a sua preocupação, a sua participação dentro do movimento estudantil. Aqui é a sede da UNE queimada, logo que o regime militar se instala, né? Então, os caras vão... O que os estudantes querem, né? Um ensino, um recurso, um ensino de qualidade, ensino para todos, né? Mas você tem uma presença, uma campanha contra o MEC, fazer uma parceria com os Estados Unidos. Isso aqui é uma sigla da Política de Investimento Internacional, Cultura dos Estados Unidos. Então, vão criando mecanismos para calar essa turma. A lei sobre o Silacélia coloca na ilegalidade a ONU, mesmo assim, eles conseguem fazer ainda seus movimentos na clandestinidade. Esse slogan, abaixo a ditadura militar, nasceu dentro do grupo estudantil, abaixo a ditadura. Como essa foto, você vê bastante livros aí. Aí, obviamente, massacre, né, que foi um massacre contra o Congresso da UNE, né, e pessoas morreram, obviamente. Aqui, o clássico que a gente tem muito em livros de história, o assassinato do secundarista Edson Luiz. Um restaurante calabouço, ele estava jantando, já umas 300 pessoas jantando, chegou a polícia e começou a violência, e tiro, e matou. Aí é alguns slogans que eles falavam: bala mata a fome, os velhos no poder, os jovens no caixão. Mataram um estudante, e se fosse seu filho? PM pode matar? Novamente, passando por uma atualidade.
Como é que está a PM do seu estado? Eu estou aqui em São Paulo. Como é que está a PM do estado de São Paulo? O que está acontecendo dentro da PM, dentro do governo no paulista, com a PM do estado de São Paulo? Quantos casos a gente viu e os que não viu? Não vou nem comentar aqui. Cada semana pipoca uma coisa absurda, né? Joga outro pela ponte, outra tapa na cara da mulher, outra assassina pelas costas. E, de novo, eu estou tocando as questões que acontecia ali nessa aula e até na atualidade. Então, é essa preocupação que eu estou querendo que você entenda e pegue como atenção para você linkar e poder entender e poder se posicionar. Tá? Aí o Edson Luiz, eles pegaram o corpo dele para a Assembleia Legislativa, foi um ato ecumênico, comoção no Rio de Janeiro. Aqui a passeata dos 100 mil, aqui a passeata, aí você vê aqui pessoas, algumas conhecidas, né? Você tem o Paulo Tran, Caetano, você tem o Gil aqui, Chico Buarque, aqui é uma massa aqui, né, abaixo da ditadura. Então você vê os estudantes conseguindo junto com a cultura um movimento forte. Congresso de Bilno, eles faziam congresso todo ano e na clandestinidade, na ilegalidade. Esse aqui foi alguns presos de novo, estudantes presos de novo, alguns depois saem do movimento estudantil e começam para a luta armada. Um filme que é recente no Brasil hoje, aí nos cinemas, Batalha da Maria Antônia, estudantes conservadores, violentos, pró-militares, como comando de caças comunistas da Faculdade de Mackenzie, e na época os da Faculdade de Filosofia ali, das Ciências Humanas da USP, na Rua Maria Antônia, em Higienópolis. Aí você tem esse conflito que violentamente, esses caras chegavam e terrorizavam. Peça de teatro, entravam, batiam em todo mundo. Nessa batalha na rua, que foi forte, aqui que eles pichavam, né, fogos comunas, essa batalha morreu um estudante. Aqui você vê pessoas sendo carregadas, aqui teve um tiro e morreu, rojão, morteiro, coquetel molotov. Então isso era tenso no país, então você vê que toda essa tensão, os militares pegam, e esses setores mais da elite econômica, pega como se tá uma bagunça, tá instável, tá perigoso, precisamos dar um jeito, vamos arrumar a casa. Aí vem um golpe. Então, era isso que eu queria te mostrar. Esse contexto todo faz com que crie condições que não deveria criar condições para chegar a ser um golpe, sabe? Então, muitas pessoas não têm acesso, né, às informações devidamente, né? Então, de novo aí, cenas dessa batalha. Ok? Por hoje a gente fica aqui. Espero que eu tenha conseguido ser claro para você entender esse cenário no Brasil de tensão, de, entre aspas, instabilidade, mas é que às vezes não tem a brutalidade, a ignorância, a violência tão grande que você também tem que... Eles estavam impedidos de fazer resistência, né? Você quer falar de forma democrática, constitucional, mas você é proibido. A tua organização não pode. Você não pode falar, você não pode se mostrar, você não pode se manifestar. Então, é muita violência. E aí você tem que, alguma maneira de tentar agir e fazer a sua resistência. Então, de novo, resistência no campo, resistência na cidade. Resistência de um Brasil que não era morto. Então, era um momento que era necessário fazer essa resistência, que é necessário hoje também. Cadê a rua? Cadê o movimento de rua? Cadê nós? Cadê o Rodrigo professor? Né? Cadê todo mundo? Cadê a nossa ação de manifestar contra as coisas? Como é que tá? A vida tá legal? Tá bom hoje? A educação tá legal para todos? O pessoal não tendo matérias? A gente tá falando de movimento estudantil, você vai prestar vestibular, não sei, a ideia nossa é justamente isso, te alimentar com assuntos, porque você perdeu uma disciplina na escola, não está sendo fácil para você também, não está sendo fácil para todo mundo, os preços subindo, o arroz salarial, antes você sustentava uma família, hoje não. Como é que tá? A violência, a intolerância? Então a gente tem que ficar atento, sim, atento e forte, que eu acho que o nosso canal aqui pode te ajudar nesse sentido do conhecimento, para você poder continuar nos estudos e poder ter
galgar, almejar uma coisa melhor, um posto melhor, uma profissão melhor, através do estudo, porque nosso trabalho também é de resistência. Beleza? Um beijo para todos.